Repórter RMS News, jornalismo para você conectado na internet. É hora do Momento Econômico. Professor Marcos Canhada. Satisfação imensa tê-lo conosco mais uma vez aqui, analisando os principais assuntos da economia, professor. Primeira satisfação é sempre a minha, falar com o seu público aí da RMS News. Muita satisfação em conversar sobre economia, sempre aqui contigo, com satisfação. Obrigado, professor Marcos Canhada. Professor, nós vamos falar de números que, num primeiro momento, para o leigo é positivo, mas é um tal de demitiu e contratou e a gente muitas vezes não consegue fazer essa interpretação. Aquilo que pode parecer positivo para mim, na sua análise pode ser negativo. Então é por isso que eu quero justamente os nossos internautas compreender este cenário. Por exemplo, a informação é aqui de Sorocaba, é nossa. Os setores do comércio, serviços, indústria e construção civil avançaram no saldo de empregos, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED. O comércio de Sorocaba admitiu 2.020 pessoas e demitiu 1.565, apresentando aumento de 455 trabalhadores com carteira assinada. Outro setor que teve uma boa performance foi o de serviços, onde ocorreram 4.519 admissões e 4.081 demissões, fechando o mês de junho com 438 novos postos de trabalho. O avanço neste primeiro semestre foi de 4,1%. O desempenho da indústria gerou 1.518 empregados e 1.228 desempregados, num saldo positivo de 290 postos, alta de 4,9% desde dezembro de 2020. A construção civil registrou 695 oportunidades e desligou 545 pessoas, fechando com 151 novos postos. Nos últimos 6 meses, o aumento foi de 13,7%. É mais, é menos? E aí, explica pra gente, professor Marcos Canhada. Legal, Helena. Toda notícia, toda informação, a gente tem que relativizar, né? Olhar ela relativizando com outros aspectos. Então, a notícia é boa. Você falou aí de fechou com saldo positivo. Bacana. Saldo positivo em 4 setores importantes aqui na cidade de Sorocaba: comércio, serviços, indústria e construção civil. É óbvio que quando a gente faz a análise, né, admitiu e demitiu, sobrou um saldo positivo. Para quem foi demitido, obviamente que a notícia não é boa, né? Mas olhando em termos de economia, olhando em termos de né, a notícia é boa. Sorocaba começa a apresentar saldos positivos, acumulamos saldos negativos em muita intensidade no período de intensa demissão aí por conta da Covid, né, onde nós paralisamos setores econômicos, e agora sinais positivos começam a mostrar saldos positivos. Então, muito importante isso, mas a gente tem que relativizar, pensar que nós temos ainda, em termos de Brasil, dados do IBGE, um estoque aí de cerca de 14,8 milhões de pessoas desempregadas. Se a gente fizesse uma extrapolação aqui para a cidade de Sorocaba, a gente diria que temos aí cerca de 35 mil desempregados, ou seja, pessoas que querem trabalhar em Sorocaba, buscam um emprego, né, e não encontram. Isso é muito triste, é um número bastante significativo, né, um número bastante expressivo de pessoas, de famílias que não estão conseguindo levar para o seu lar sustento familiar. Então, a notícia positiva mostra uma tendência de melhoria, mas nós ainda temos um estoque muito grande de pessoas que querem trabalhar, batem à porta do emprego e não encontram. Vamos acompanhar isso e torcer
para que essa tendência continue, para que esse saldo vá cada vez mais sendo diminuído e as famílias vão sendo inseridas. Isso é bom para todos, bom para quem está desempregado e para quem está empregado também. A sociedade é um conjunto que precisa andar bem, né? Tá certo, professor Marcos Canhada. Opa, depois de uma longa tempestade, a gente começa a ver aí calmarias, né, professor? Ou seja, já tem um outro ditado que diz: depois da tempestade vem a bonança. Vamos ver o que vem por aí, né, Exatamente. professor? Vamos acompanhar. A curva da Covid aí é muito importante. A gente vê a tendência da Covid caindo e aí isso extrapola para a economia também, muito importante. Mas nós precisamos retomar, porque muita coisa foi perdida, retomar forte, para que a gente tenha aí melhorias significativas no curto prazo. Professor Marcos Canhada, economista, professor da Unisifatec, analisando os principais cenários da economia aqui no repórter RMS News. Ah, professor, não sei se o pessoal brasileiro vai gostar dessa notícia não, hein, professor? O preço do café que chega à mesa do consumidor deve aumentar entre 35% e 40% até o fim de setembro. A estimativa é da Associação Brasileira da Indústria do Café, ABIC, que aponta uma série de fatores para explicar a iminente alta do preço, como a queda da produtividade devido às condições climáticas adversas e a maior demanda do mercado externo. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, a safra atual não deve ultrapassar 48 milhões e 800 sacas de 60 quilos de grão. Se atingidas, esta marca representará um resultado 22,6% inferior ao da temporada anterior. Situação que, conforme alertam os técnicos da empresa pública, pode se agravar caso a seca em regiões produtoras se prolongue por mais tempo. O café ele está tão presente na vida do brasileiro que eu lembro o nome do café que eu tomava na infância, Café Brasileiro, lá na cidade de Dracena. Hoje, uma de suas empresas fica na entrada de São Paulo, para quem vai do interior para a capital paulista, à esquerda. Conheci essa sede do Café Brasileiro e isso marca a minha mente, a minha infância até hoje, professor, de tão forte que é a presença do café na vida do brasileiro. E aumenta, o professor Marcos Canhada. Perfeito, de ver uma preferência nacional, né? O cafezinho é tradicional. Eu acabo evitando um pouco, mas é uma preferência nacional. Então, é importante que a gente entenda quando há demanda, né, por um determinado bem e ele sofre uma alteração significativa, preocupa, vai interferir, é um gosto, é uma preferência do consumidor. As pessoas gostam de tomar um cafezinho de manhã. Agora, muitas causas aí, né, como diz a notícia, Oliveira, causas que talvez permaneçam por algum tempo. Nós temos aí problemas de clima, né? Sofremos aí com a questão climática, geada, que acabou afetando diversas agriculturas, inclusive o café. Temos aspectos de sazonalidade, né? O café se manifesta em determinados anos com mais eficiência do que em outros anos. Então, temos também problemas aí de sazonalidade. Temos problemas cambiais, né, que faz com que a gente exporte mais café. Isso diminui a quantidade de café ofertado internamente, o preço sobe também. Temos também, na questão cambial, o aumento de insumos importantes aí utilizados na cafeicultura, que acabam alterando o preço do café. Então, aumento muito significativo, deve aumentar entre 35% e 40% até setembro. Esse é um aumento extremamente absurdo. Mas são muitos os fatores conjugados, então, para explicar o porquê isso está acontecendo, né? E isso vai demandar que esses fatores se acalmem, né? Que o clima se acalme, que o câmbio se acalme e que tenhamos aí uma retomada de produção, né? Para que a gente possa recuperar esse preço. Até lá, vamos ter que tomar um pouco menos de café.
Ei, professor Marcos Canhada, então vamos em frente, vamos falando aí de outra informação que impacta na vida de milhares de brasileiros que dependem do auxílio emergencial, que foi prorrogado com mais 3 parcelas. A previsão inicial da rodada do benefício neste ano era de 4 parcelas, de abril a julho. Agora o pagamento será até outubro, mas os valores e as regras para ter direito à ajuda dada aos trabalhadores informais e população de baixa renda durante a pandemia de Covid-19 não mudaram. Ou seja, o benefício de 2021 é pago somente a famílias com renda per capita de até meio salário mínimo e renda mensal total de até 3 salários mínimos. O valor médio das parcelas foi mantido em R$ 250, mas mulher chefe de casa tem direito a 375, enquanto pessoas que moram sozinhas, família unipessoal, recebem 150. Aí está a informação da prorrogação, professor, e no seu comentário eu queria que o senhor também explicasse para os nossos internautas o que é a tal renda per capita, que a gente muito ouve falar e nem todo mundo tem essa compreensão. Legal. Oliveira, primeiro então a questão da notícia, né? É muito importante e necessário, né, que esse auxílio continue. Ainda estamos com problemas, ainda a recuperação da economia não está totalmente feita. O governo, então, tem diminuído, tem tentado reduzir as parcelas, tem diminuído o público que vai receber esse auxílio. Mas é uma necessidade que precisa ser mantida, apesar do governo ter dificuldades em cumprir com esses recursos. São recursos extraordinários, o governo já enfrenta dificuldades orçamentárias, mas está posto, temos que fazer, são prioridades que precisam ser resolvidas nesse momento. Com relação à questão da renda per capita, Oliveira, essa explicação é quando você apura a renda de uma família, né, soma o salário do pai, da mãe, do filho, se o filho tem renda, soma isso e divide pelos membros daquela família. Então, isso gera o nome de per capita, quer dizer, é a renda obtida em função do número de pessoas que moram naquela residência. Isso é muito usado para PIB per capita também, a soma de todo o PIB da economia dividido pelo número total da população brasileira. São instrumentos, são medidas que nós utilizamos para fazer análises, esse termo per capita dividido por pessoa, a renda familiar. Tá certo, professor Marcos Canhada. Dessas 3 análises que o senhor fez, em linhas gerais, qual é a conclusão que o senhor termina esse seu comentário? Estamos caminhando, Oliveira, estamos indo à frente. Eu tenho acompanhado aí a curva da Covid, felizmente a vacinação vem fazendo o seu efeito, nós estamos com a curva em declínio, isso é muito importante, porque a partir da estabilização na questão da Covid, a retomada da vida econômica começa a andar. Temos problemas de inflação, né, que aparecem no cafezinho, né, mas temos que caminhar, temos que estar atentos, o governo, em todas as suas esferas, tem que estar atento com a guarda levantada, e o cidadão, né, nós que estamos nas famílias, também estar muito atento. É uma fase delicada ainda que vivemos na economia, mas está melhor do que ontem. Então, isso nos anima. Tá certo, professor Marcos Canhada. Este comentário do professor Marcos Canhada você poderá ver e rever no nosso portal rmsnews.com.br e compartilhar para os seus amigos e outras pessoas. Aliás, dias atrás eu estava no Ciesp e conversando, e um dos empresários que estavam lá disse: eu estou feliz, eu gosto de ouvir o professor Marcos Canhada lá com vocês, viu, professor Marcos Canhada? E a gente fiquei muito feliz, como sempre, com essa referência em relação à sua pessoa. Obrigado! Até a próxima, professor!
Oliveira, eu que agradeço, obrigado, felicidades aí mais uma semana. Encontramos vocês aí na próxima semana. Até lá. Obrigado, professor Marcos Canhada, economista, professor da Uniso e Fatec, conosco todas as semanas aqui no Repórter RMS News, você podendo ter o professor a qualquer momento no nosso portal rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet.